Olá turma, bom dia a todos. Professor John Leno falando. Vamos iniciar nossa primeira aula de matemática do terceiro bimestre, aula 1. E hoje a gente vai trabalhar a potenciação em C. Tudo bem? Então vamos lá ver o que tem aqui para nós. Sendo Z igual a ρ multiplicado pelo cosseno de θ entre parênteses, mais I seno de θ, e N é um número inteiro maior que 1. Né? Vocês sabem que essa fórmula ela é conhecida como a forma trigonométrica. E como é que eu faço para calcular a potência dessa forma trigonométrica? Né? Então, para eu calcular a potência, eu preciso da fórmula trigonométrica. E como é que eu faço para chegar nessa forma? Usando essa relação matemática. Z elevado a n é igual ao módulo elevado a n, entre parênteses, cosseno de n vezes θ, mais I seno de n vezes θ. Essa letrinha aqui vocês sabem que é o módulo e o θ é o argumento, que vocês já sabem calcular. E o n é o expoente, é a potência que eu queira calcular. Ok? N é um número inteiro maior que 1, não se esqueçam disso. Então, essa fórmula aqui permite calcular a potência de qualquer forma trigonométrica de um número complexo. Tá bom? Essa fórmula ela é conhecida como primeira fórmula de Moivre, Abraham de Moivre, 1667 a 1754, foi um matemático francês que deixou essa linda fórmula que permite calcular a potência em número complexo. Graças a essa fórmula, a gente podemos calcular qualquer tipo de potência e não dá muito trabalho, né? Porque se não tivesse essa fórmula, nós utilizaríamos o que, gente? O binômio de Newton, a fórmula de Newton, que é muito trabalhosa. Né? Então, surgiu essa primeira fórmula de Moivre para facilitar os cálculos em algumas situações problemas. Tá bom? Então, olha essa relação matemática que permite calcular a potência quando n é um número inteiro maior que 1. Tá bom? Então, vamos ver como é que funciona essa ideia. Aplicação. Dado z, 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i, calcular z elevado à oitava. O que tem que fazer aqui, gente? Primeira coisa, calcular o módulo. E como é que eu calculo o módulo? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a é a parte real e o b é a parte imaginária. Então ficou assim, ó. 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é 3 quartos. Aí observa que 1 quarto mais 3 quartos vai dar 4 sobre 4. Raiz quadrada de 1, né? Por que raiz quadrada de 1? Porque é 4 dividido por 4. Então, raiz quadrada de 1 é 1. Então, o módulo, aí, gente, vale 1. Isso aí você já sabe resolver. Então, primeiro passo, calcula o módulo. Qual é o próximo passo? Encontrar o argumento. E como é que eu faço para encontrar o argumento? Calculo o cosseno de θ primeiro. E quem é o cosseno de θ? A sobre o módulo. Quem é o A? 1 meio. E quem é o módulo? É 1. Tudo que divide por 1 é o próprio número. Então, o cosseno de θ é 1 meio. No caso aqui, o seno de θ agora vai ser b sobre o módulo, que é raiz de 3 sobre 2, dividido por 1, que vai dar raiz de 3 sobre 2. Encontrei o argumento, né? Nesse caso aqui, eu encontrei o cosseno de θ e o seno de θ. Então, o que eu vou fazer? Aí você vai pensar naquela estratégia. Qual é o ângulo? Qual é o ângulo cujo cosseno de θ é 1 meio e o seno de θ é raiz de 3 sobre 2? Ah, professor, 60 graus. O cosseno de 60 é 1 meio e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E lembrando que 60 é a mesma coisa que π sobre 3. Pronto. Já calculei o módulo e já calculei o argumento. Qual será o próximo passo? Calcular a potência de z elevado à oitava potência. Para isso, vamos substituir na fórmula de Moivre, na primeira fórmula de Moivre. Substituindo o n pelo 8, o módulo por 1, né? O ângulo, o θ é π sobre 3, ó, só substituindo o n por 8 e o argumento π sobre 3. O que a gente vai fazer? Repete z elevado à oitava. 1 à oitava é 1, não precisa colocar. Por que deu 480? Porque eu fiz o seguinte, ó. Quem é o π? 180 dividido por 3 é 60. Então, 180 dividido por 3, 60 vezes 8, 480. Então, aqui dá o mesmo resultado.
Observa, gente, que esse 480 ele é maior que 360 e não tem no ciclo trigonométrico esse arco, porque foi uma volta mais um pouco, né? Então eu preciso fazer o seguinte: quando acontece isso, a gente pode diminuir ou dividir por 360, né? Então, se o ângulo passa de 360, eu preciso calcular a primeira determinação positiva. E a primeira determinação positiva representa o ângulo que eu quero. Mas nesse caso aqui, vou fazer o seguinte, né? Nota que 480 é maior que 360. Então, eu vou pegar 480, diminuir 360. Professor, eu posso dividir? Pode. Se eu pegar 480 e diminuir 360, vai dar 120. Então, esse 120 será o valor do cosseno nessa situação. Dando continuidade, vamos substituir o cosseno, né, por 120 e o seno de 120. O cosseno de 120 e o seno de 120 é o cosseno de 60, pessoal, né? Mas lembrando que o cosseno é negativo e o seno é positivo. Por que o cosseno é negativo? Porque ele está no segundo quadrante. Por que o seno é positivo? Porque está também no segundo quadrante, porém, no segundo quadrante o seno é positivo e o cosseno é negativo. Não se esqueçam disso. Aí você sabe que o cosseno de 60 é 1 meio e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2i. Então, esse valor representa a potência de z elevado à oitava. É fácil? Professor, se eu fiz uma redução de quadrante aqui, foi, né? Um arco que está no segundo quadrante passa para o primeiro. Você diminui de 180, tá bom? Aí só tem que ter cuidado para verificar se é negativo ou positivo em relação aos quadrantes. Beleza? Essa foi a nossa primeira aplicação. Podemos continuar? Então vamos lá. Então, nós fizemos aí 3 passos, né, gente? Calcular o módulo, calcular o argumento e, por último, calcular a potência, seguindo todas as regrinhas e ideias. Um coração aí para vocês amarem a matemática. Próximo exemplo. Dado z igual a 2 vezes cosseno de 7π sobre 3 mais seno de 7π sobre 3, e ele quer calcular z elevado a menos 9, né? Você já sabe que quando o expoente é negativo, você tem que inverter a base, né? Então, z elevado a menos 9, gente, é a mesma coisa que 1 sobre z a nona, né? É o inverso de z. Então, vamos calcular o z elevado a 9 e depois substituir aqui. Vamos seguir as situações. Observa aqui que ele já te deu a forma trigonométrica, então fica muito mais fácil. A única coisa aqui que a gente vai fazer é substituir na forma de Mover, né? Então, como é que ficaria? Z elevado a 9 igual a 2 elevado a nona potência. O cosseno de 9 multiplicado pelo argumento que ele te deu, mais seno de 9 multiplicado pelo argumento. Então, quando ele te dá a forma trigonométrica, fica muito mais fácil, porque você já vai substituir direto na fórmula de Mover. E agora, o que eu faço? 2 a nona é 512. Como é que eu cheguei nesse 21? Bem fácil. Peguei o 9, dividi por 3, que dá 3. 3 vezes 7, 21π. Então, 21π, e aqui também é 21π. Próximo passo, pessoal, é pegar esse 21, multiplicar por 180. 21 vezes 180 vai dar 3.780. E aqui também é a mesma coisa. Observa, gente, que esse arco é maior que 360. Aí, nesse caso aqui, eu vou dividir. Eu vou dividir e trabalhar com o resto. O resto é a primeira determinação positiva. Então, se eu dividir 3.780 por 360, eu vou encontrar como resto 180. Então, o cosseno desse número representa o cosseno de 180. Tá bom? Então, quem é o cosseno de 180? Menos 1. O seno de 180 é 0. 0 vezes 1 é 0. Sobrou quanto? Menos 1 multiplicado por 512. Multiplicando aí vai dar menos 512. Então, z elevado à nona potência é menos 512. Só que eu quero calcular o z elevado a menos 9. Então, vamos lá. Quem é z elevado a menos 9? É 1 sobre z a nona. Então, menos 1. Quem é z a nona? 512. Então, esse aqui será o meu resultado final. Tudo bem? Um assunto bem fácil. Quando tem a forma trigonométrica, nós substituímos direto na fórmula de Mover. Na primeira fórmula de Mover, que fica mais fácil. Ok? Gente,
Segundo exemplo, bem fácil e bem tranquilo. Vamos para o terceiro exemplo. Seja a expressão 1 mais i sobre 1 menos i elevado a 102 é igual a... Observa, gente, que nós temos aí uma divisão de números complexos. E para eu calcular a potência, eu tenho que ter o número complexo ou a forma trigonométrica. E observa aqui que eu tenho uma forma algébrica, mas não simplificada. Então, eu simplificando, né, eu calculando essa potência, eu vou encontrar i menos i, 1 mais i ou menos 1. E aí, o que vocês acham? Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Professor, encontrar a forma algébrica, né? Então, vamos, primeiro passo, simplificar a expressão. E você já sabe resolver uma divisão de números complexos, né? Para eu resolver uma divisão de números complexos, o que eu tenho que fazer, turma? Eu tenho que eliminar o i do denominador. E para eu eliminar o i, eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador, né? Tanto em cima como embaixo. Então, ficou assim. O conjugado de 1 menos i é 1 mais i. Aí, esse 1 mais i eu coloco em cima. Certo? Então, é o conjugado do denominador. Aí, eu vou tirar do parênteses. Você já sabe, ó, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes i é i vezes 1 é i vezes i é i ao quadrado. Aqui, 1 vezes 1 é 1, menos i vezes i ao quadrado. Não precisa você fazer a distributiva aqui embaixo, faz direto. Vamos lá. Pessoal, i ao quadrado é menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. Sobrou quem? I mais i, que dá 2i. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 com menos é mais. 1 mais 1 vai dar 2. Fiz direto. 2i dividido por 2 é i. Já encontrei a expressão que representa i mais i sobre i menos i, que vale i. Feito isso, vamos calcular a potência. E como que eu calculo a potência de i elevado a 102? Professor, nesse caso, eu vou resolver uma potência normal. Isso. Aí tu não precisa calcular o módulo, o argumento, e depois substituir na forma de move. Não há necessidade, né? Por quê? Porque só tem a parte imaginária aí, gente. E o que tu faz? Pega esse 102, lembra lá que quando a potência é maior que 4, você pega o 102, divide por 4. Se eu pegar 102 dividir por 4, vai dar um número e vai restar 0. Lembra que para mim calcular essa potência, eu tenho que dividir por 4 e trabalhar com o resto? Ah, professor, lembrei. Então, i elevado a 102 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado. E quanto vale i elevado ao quadrado? Professor, i elevado ao quadrado é menos 1. Tudo bem? Então, o valor dessa expressão é menos 1. Então, no caso aqui é a letra i. Então, professor, toda vez que tiver uma divisão de fração, né, eu preciso organizar para encontrar a forma algébrica. Professor, se eu tivesse, por exemplo, aqui 1 mais i, seguiria esse mesmo passo? Não. Se você tivesse 1 mais i, você ia encontrar o módulo, o argumento e substituir na forma de mover para calcular essa potência. Mas nesse caso aqui, como eu só tenho uma parte imaginária, eu vou pegar o expoente, dividir por 4 e trabalhar com o resto. Tudo bem? Gente, essa foi a nossa aula sobre potência de números complexos. Eu espero que os senhores tenham entendido. Pratiquem, revisem os assuntos anteriores para que nós possamos dar continuidade das nossas aulas. Tchau, tchau, turma. Até a próxima aula, se Deus quiser.